tempo leva para ir do nível 0 ao B1 em italiano? Quanto, como e quando é a prova de certificação? Quanto custa um curso de italiano aqui na Espanha? Vem que eu vou responder todas essas dúvidas aqui nesse vídeo. Eu sou a Mai e esse ano eu fiz o juramento da minha cidadania italiana por matrimônio. Postei o vídeo aqui no canal, se quiser ver, clica aqui. E eu andei recebendo algumas perguntas em relação a essa questão do certificado em italiano, que a partir de 2018, com o decreto Salvini, se tornou um requerimento, um documento obrigatório para poder tirar a cidadania italiana por casamento, a não ser que você cumpra alguma dessas duas exceções aqui, que são os estrangeiros que assinaram um acordo de integração de 98 ou quem tem um visto europeu de longa duração, de acordo com o artigo 9 desse mesmo ato. Ou seja, a maioria de nós, meros mortais, não se encaixa nesses requisitos. Então, bora estudar italiano. O nível B1, de acordo com a classificação europeia de idiomas, é um nível intermediário. Então tem A1, A2, B1, B2, C1, C2 e o nativo. Quando eu descobri que eu precisava ter o nível B1 em italiano, eu tinha nível 0, não sabia absolutamente nada. Então, eu comecei a estudar. Em julho, eu me matriculei num curso de verão intensivo aqui em Alicante. Estudei durante julho e agosto. Depois que eu acabei o curso, eu estudei um pouco em casa. E aí, eu aproveitei que como a passagem aérea não era muito cara, então, entre setembro e outubro, eu passei 5 semanas na Itália, com o objetivo de praticar o italiano que eu estava estudando e, obviamente, turistei bastante. E tive a sorte de poder visitar também 2 amigas bem queridas que estavam morando lá na Itália nesse período e me ajudaram bastante com a prática do italiano. Foi uma viagem muito linda, muito especial e eu recomendo todo mundo que tem essa possibilidade poder aliar aí os estudos de italiano com uma visita a esse país lindo. Bom, aí eu voltei pra casa, estudei mais um pouco em casa até o dia 18 de novembro, que foi quando eu fiz a minha prova. Ou seja, então, ao total, eu demorei 4 meses e meio para ir do absoluto 0 até o nível B1. Eu acredito que o fato de eu falar espanhol tenha ajudado um pouco, porque tem uma semelhança bem forte entre o espanhol e o italiano. Porém, assim, também tem uma semelhança grande entre o italiano e o português. Então, se você não fala absolutamente nada de espanhol, eu não acho que deveria demorar também muito mais tempo do que esses 4 meses e meio. Também depende, claro, da intensidade que você estuda, né? Falando nisso, como foi o meu curso? Primeiro preço. Para os 2 meses, eu paguei 329 euros e mais 15 do material didático. E as aulas duravam 2 horas por dia, de segunda a quinta-feira, totalizando 64 horas de aula para o curso inteiro. E esse vídeo não é patrocinado, mas como eu gostei da escola, eu não vejo por que não recomendar aqui. Eu estudei na Central Park, que fica aqui em Alicante, e eu gostei porque as professoras eram italianas nativas. Eu tive 2 professores, começou com uma, depois trocou para outra, e o tamanho das turmas não era muito grande, eram em torno de 6 alunos só por sala. Eu acho que esse curso foi bem fundamental no meu aprendizado, então sim, eu recomendo você fazer o mesmo se estiver aqui em Alicante ou algo similar. Depois já partindo para os tipos de certificações, Lá no site do Consulado Italiano em Barcelona, eles recomendam essas 4 possibilidades. Como você pode ver, elas são realizadas por instituições diferentes. As 3 primeiras são universidades públicas italianas e a última é uma instituição privada, mas que é reconhecida pelo governo como apta para dar essa certificação. Se você me perguntar a diferença entre elas, pelo que eu pesquisei, as 2 primeiras, a TIUS e a CELI, têm um pouco mais de prestígio internacional. E depois também tem a questão do preço, Porém, assim, outra coisa importante a levar em conta é que dependendo da cidade onde você mora, você nem vai ter a opção de fazer qualquer uma daquelas 4. Então, no meu caso, eu moro em Alicante, mas pra mim a mais barata e a mais acessível acabou sendo a CELI, porque eles fazem provas em Valência, que é a capital aqui da minha comunidade, então ficou muito mais fácil para eu poder fazer essa prova. Eu acredito que deva ter também algumas diferenças no formato das provas em si, de como são as questões. Então eu vou focar na CL2, que é a que corresponde ao nível B1 e que foi a prova que eu fiz. Eu achei a abordagem de avaliação bem completa, porque eles avaliam leitura, escrita, escuta e fala. A prova em si é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é a mais pesada, vai das 8h30
da manhã até a 1h30 da tarde. É tipo um vestibular quase, na verdade. Então durante esse período tem a parte de leitura, escrita e escuta. A maioria das questões são objetivas ali, de assinalar e tal, mas também tem algumas que são para completar lacunas, daí você escreve ali uma palavra ou outra, e tem também as partes de escrita mais aberta, né, que é quase uma mini redaçãozinha ali. No meu caso, eu tive que escrever como se estivesse mandando uma carta para uma amiga italiana. E a segunda parte da prova, que é só para avaliar a fala, fica para de tarde, então eles agendam o horário para cada pessoa e comunicam com antecedência para você se programar. Dura só 20 minutinhos e aí nos primeiros 10 minutinhos eles te chamam e entregam um material para você se preparar um pouco, porque não é só vocabulário, né? Você tem que pensar e tal no que vai dizer. Esse material é uma foto que você vai ter que descrever e depois mais uma imagem que é acompanhada de uma descrição que vai ser o que vai guiar o seu diálogo com o avaliador da prova. Essa hora da preparação foi engraçada porque eu não sei se é permitido ou não consultar material, internet, celular, enfim, então na dúvida eu preferi não consultar para não, sei lá, você pega colando, mas eles deixaram eu e outros estudantes que também iam fazer a mesma prova numa salinha e não tinha assim uma pessoa que ficou lá o tempo todo vigiando a gente. Eu vi pessoas que olharam e consultaram materiais, então talvez fosse permitido, mas eu realmente não sei dizer. E é até uma coisa interessante para perguntar, né, antes de fazer a prova. E aí na hora da prova de conversação em si, meio que tem 3 mini partes que são muito rápidas, né, porque o total dá uns 10 minutinhos. Os avaliadores chegam e fazem umas perguntas assim, bem básicas, meio que quebra-gelo, né, seu nome, sua idade, onde é que você mora. Depois eles partem para a parte da foto que tem que descrever. Então você descreve, eles podem fazer uma perguntinha ali ou outra sobre a descrição. E depois a última parte, que é a conversação, que é a mais dificilzinha, assim, né. No meu caso, eu tinha que convencer ele a não fazer tantos exercícios e ficar tão preocupado com comida saudável. Era como se ele fosse tipo um neurótico fitness, assim, sabe? Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a prova, método de avaliação e tal, até ver modelos anteriores de provas, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, então dá uma olhadinha ali, tá? A instituição que faz essa prova ali em Valência me disse que eles demoram entre 2 e 3 meses para dar o resultado, né, com as notas, e de fato, no meu caso, demorou bem uns 3 meses. Eu fiz em novembro, foi sair só para fevereiro. Então a minha recomendação é para, se você, assim como eu, quer a certificação em italiano para poder fazer a cidadania, é mais interessante começar por essa questão do idioma, porque vários outros documentos que você vai ter que apresentar ali nesse processo têm uma validade curta, entre 90 dias, 6 meses e tal, enquanto que o certificado de nível italiano não tem essa validade, pelo menos lá no site do consulado eles não mencionam nada sobre isso, e como você pode ver, é um processo longo, né, para poder conseguir esse certificado. Você tem que primeiro estudar, tem que ver quando que tem as datas disponíveis da prova. No meu caso, por exemplo, quando eu vi que ia precisar dessa certificação italiana, era em junho. Eu já entrei em contato com essa escola e eles me falaram que a prova mais recente que ia ter ia ser só essa de novembro que eu fiz. Então requer aí um bom planejamento, né, de acordo com o lugar onde você vai fazer a prova. E caso você tenha interesse, eu vou deixar também na descrição desse vídeo esse link do site do consulado italiano aqui em Barcelona, onde eles falam dos documentos que precisa para o processo de cidadania, falam dessa certificação também. Então dá uma olhadinha na descrição, tá? Bom, então vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido aí trazer uma luz e te ajudar um pouco nessa luta para a certificação italiana, para a cidadania. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E caso não, comenta também para poder me ajudar. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever para poder me dar uma mãozinha também aqui no YouTube, beleza? Um beijo e até a próxima!